Graça e paz da parte do Altíssimo, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Constitui uma satisfação poder mais uma vez estarmos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que tudo vai ser bem melhor. A partir de hoje, Deus vai estar falando com você sobre este tema tão importante, este assunto tão necessário para os nossos dias. Eu desejo de todo o meu coração que a graça divina seja com você e todos os seus. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, verso 19. Como vimos, Tiago, capítulo 2, verso 19, responde para nós uma pergunta interessante. Tiago está falando da fé e das obras, o contexto geral, só que aqui ele abre um parêntese e faz essa pergunta. Crês tu que Deus é um só? Depois ele diz assim, fazeis bem. Tiago está dizendo aqui que não é errado crer que Deus é um só. E ele completa, até os demônios creem e tremem. Duvido que Tiago, sabendo a verdade, ia enganar dizendo que tem que crer em três. E engraçado, se até o próprio diabo acredita, crê num Deus só, se o próprio diabo reconhece um Deus só, como que essa doutrina da Trindade então vem à existência? Estariam as pessoas que inventaram a Trindade em maior condição que os próprios anjos, que adoram somente ao Pai e ao Cordeiro, Apocalipse 5:13, Apocalipse 5:12 e 7, verso 12, estaria os cristãos que inventaram a tal doutrina da Trindade vivendo uma vida maior do que o próprio Deus, que declarou que antes dele nenhum se fez e depois dele nenhum se fará? Isaías 43, verso 10. Mas os defensores da Trindade parecem estarem elevados acima do próprio apóstolo Paulo, que sustentou, todavia para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. Um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, verso 6. Estaria Tiago então errado ao dizer que o Pai é quem dá os dons? Tiago 1:17. E que tem uma religião pura, que significa visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo? Tiago 1, verso 27. Observe a preocupação dos defensores da Trindade. Os defensores da Trindade acham-se lavados e remidos no sangue de Jesus e assim estão em maior condição que o diabo. Certa vez disseram eles, não iremos acreditar num Deus só, para não nos igualarmos ao diabo. Porém, Tiago aqui está nos lembrando a importância de crer que há um só Deus e por esse Deus trabalhar fé e obras. Por isso ele diz, fazeis bem. E Tiago lembrou-lhes que até os demônios, os maus espíritos, creem e tremem. Eles não tremem porque crê, mas ao crer, eles estremecem por saber que realmente ninguém há sequer parecido com esse Deus todo-poderoso. É isso que faz o diabo tremer diante de Deus. É saber que ele, o diabo, não pode nada diante de um único ser que apenas existe e só por isso o diabo não pode nada. Que o próprio diabo reconhece ser criatura de Deus, embora Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito e ele se tornou diabo depois. Preocupa-me, amados irmãos e amadas irmãs, que os que defendem a Trindade tenham de sustentar a ideia de que no céu há três deuses. Aqui para nós, até o diabo ri da cara, como diz a linguagem popular, dessas pessoas. Porque o diabo sabe que só tem um Deus. Uma coisa que o diabo sabe e as pessoas não sabem. Mais uma coisa, que Jesus é o Filho de Deus. Veja, quando o diabo estava incorporado em alguém, imediatamente o diabo declarou, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Fazendo menção àquele do endemoniado em Gadara, que estava cheio dos maus espíritos
e eles reconheceram que Cristo era o Filho de Deus. Até o diabo chegou para Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, se Jesus então é o Filho de Deus, fica mais do que evidente que Satanás sabe mais e muito mais do que os defensores da Trindade. Enquanto isso, Satanás estabelecia a sua adoração. Como foi que tudo começou? Eu quero rapidamente fazer um resumo para que nós saibamos. Analisemos então agora. Acompanhe comigo as informações que você precisa tomar inteiro conhecimento. Preste bem atenção. Desde Nirode, Satanás estabeleceu o seu Deus trino. Mesmo no Éden, Satanás conseguiu êxito ao tornar Eva alguém supostamente como Deus. Ou seja, Eva, na intenção de ser Deus, agradou ao diabo através da serpente naquele momento. A sequência disso se estendeu a partir de Nirode, quando Samira, a mãe de Tamuz, também foi deificada automaticamente, pois que Nirode teve um incesto com a própria mãe, ou seja, Tamuz era filho de Nirode, que era seu pai e irmão. Sim, é o que você está ouvindo. E a mãe, Samira, que era de fato a mãe do filho e a mãe do pai. É grave a situação. Pois bem, então Satanás se apropriou disso e assim ele foi pela primeira vez adorado trinamente. Porém, durante todo o tempo e extensão do paganismo, lá na Babilônia Antiga, no Egito Antigo, na Assíria, na Média Pérsia, na Grécia e em Roma, Satanás não foi tão bem adorado como passou a ser a partir do segundo século depois de Cristo, dentro do suposto cristianismo, apostatado agora, que começava a adotar Jesus segundo Deus, por volta do ano 150 a 180 depois de Cristo. E o Espírito Santo, terceiro Deus, anos 200 aproximadamente, ali pelo Senhor Tertuliano. Isso foi refixado no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. E ainda, como se fosse pouco, foi reforçado por São Jerônimo em 381. E a Igreja Católica adotou como sua a principal doutrina, a Trindade. Os cristãos protestantes saíam do catolicismo e traziam para o seu meio esta doutrina. E igrejas que antes não criam na Trindade, agora adotaram-na porque entenderam que o Deus a ser adorado é uma Trindade. Daí, mais uma vez, ficou comprovado que o diabo, que sempre soube que existe somente um único Deus, fechou a mente dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4, e a cegou para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. É plano e tática do maligno que as pessoas deixem de crer que existe apenas um só Deus. Vamos adiante e ler então o texto e desqualificar esta doutrina que não é do céu. De novo, Ellen White, na continuação, que eu estou pegando só alguns pontos desse texto, ela diz o seguinte, que nós precisamos cooperar com esses três poderes. E está aqui de novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela chama aqui de os três poderes mais altos. Ou seja, aqui ela cometeu alguns outros equívocos. Ponto 1. Com essa definição, Deus não é mais altíssimo, porque, de acordo com a definição dela, os três poderes aqui são os mais altos. Logo, Deus não é mais altíssimo sozinho. Porque na Bíblia nós encontramos, e eu vou falar aqui já, para você entender, alguns versos. Daniel capítulo 7, verso 25, diz o seguinte, que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, não contra os Altíssimos, entendeu? Tá aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, que é um título, mas é atribuído apenas ao Pai, aqui na Bíblia. Eu não li na Bíblia que Jesus era Altíssimo. Eu não li na Bíblia que o Espírito Santo era Altíssimo. Eu li na Bíblia que o Altíssimo é o Pai. Veja aqui, Lucas, vou ler agora para todos nós aprendermos mais, né? Lucas capítulo 1 e o verso 32. Vamos ler o 31, né? Diz aqui, ó, Lucas 1, versos 31 e 32. Diz assim, ó, disse o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o quê? Filho do Altíssimo.
Filho do Altíssimo. Jesus, Filho do Altíssimo. Verso 35, aqui ó, verso 35, diz aqui o texto, né? Respondeu-lhe o anjo, aqui é a pergunta de Maria, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, que seria aqui um revestimento de poder. Olha o que o texto está dizendo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui não está falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa, né? Aqui está dizendo que quando descesse o Espírito Santo sobre ela, esse era o poder do Altíssimo. Veja se não está aqui. É que o anjo usou duas linguagens. Pode ver, ó, aqui na escrita do nosso texto, Deus desceria o Espírito Santo sobre Maria, e esse é o poder do Altíssimo, que envolveria Maria com sua sombra. O Espírito de Deus faria isso. Por isso que lá em Salmo 91, logo na abertura, o texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que aconteceria? A sombra do Onipotente, que significa único poderoso, descansará. O único todo-poderoso descansará a pessoa que estiver escondida à sombra dele. Maria aqui receberia a sombra do Altíssimo pelo poder. Como está no texto aqui, ó, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olha que palavra linda. E aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 9, falando de Jesus ressuscitado, disse: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Dizendo aqui que Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E no verso 10 e 11 ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. O apóstolo Pedro, falando também daquele a quem os judeus crucificaram, disse: que esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que esses textos têm a ver com o que estávamos falando? É que aqui o texto sempre vai mostrar que Deus é quem exalta Jesus. O Altíssimo exalta seu Filho. O Filho, sabendo disso, em sua oração, na oração sacerdotal, ele diz em João 17, verso 4, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Está aqui. É interessante. Então aqui está o Altíssimo, também chamado pelo próprio Jesus de quê? De único Deus verdadeiro. João 17, verso 3. Nesse texto de Ellen White, ela continua dizendo que os três poderes do céu enviaram seu filho. Você já parou para analisar isso? Onde que eu encontrei isso que eu estou falando aqui? Isso está num manuscrito de Ellen White. É repetido isso em comentários bíblicos adventistas. Então vamos explicar melhor para você entender. Aqui está claramente afirmado que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, no caso, né? Os três, Jesus aqui tratado como Deus, deram seu filho, ou seja, Jesus que nasceu de Maria. A teoria aqui, a ideia é o seguinte, que Deus é os três. E esses três, eles deram seu filho. Se a gente pegar isso aqui ao pé da letra, qual a ideia que havemos de ter? 4 pessoas. Aí já matou a trindade. Você vê que o negócio é tão grave, a doutrina falsa é tão grave, que mata aqui a pessoa única de Deus, dividindo em 4. E como é que isso funciona? Os irmãos sabem que o Espírito Santo para as igrejas é uma pomba. A pomba é uma espécie, eles chamam de representação, mas na prática não é bem uma representação. Alguns até já disseram que a pomba é o Espírito Santo. A Igreja Católica Romana tem uma imagem na qual o Espírito Santo pousa sobre Maria, dando a impressão de que, já que o Espírito Santo é uma pomba figurada, Maria então seria ocupante do terceiro lugar, ou seja, nem a Igreja Católica consegue sustentar mais a Trindade. E aqui para nós, viu? Se eu fosse uma igreja que acredita na Trindade, sinceramente eu lhe digo, eu mudaria de nome dessa doutrina caso eu mudasse de ideia. A menos que a pessoa aceite o que está na Bíblia, porque a Bíblia, sim, é a verdade. E o Deus verdadeiro é um só. Outra palavra de Ellen White aqui diz assim, ó, 3
agências distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então agora aqui a situação ainda ficou mais grave, ó, nessa declaração de Ellen White aqui. Ela diz aqui, ó, trabalham juntas em favor dos seres humanos. Então aqui Ellen White já cometeu outro erro, porque agora ela colocou Deus agora já não é mais uma pessoa. O que ele é? Uma agência. Agência. Alguém poderá dizer, não, mas aqui ela está usando o termo agir. E realmente só quem age é uma pessoa, certo? Mas nem todo mundo sabe que a agência se aplica a várias coisas. Mas veja o problema, a confusão que é. A Trindade passa a ser coisas. Eu falei isso aqui mais cedo. Para se defender a Trindade, você precisa de coisas. Então, quando você defende a agência, que não é pessoa, mas sim a ação, pode ser uma ação de uma pessoa, ou pode ser uma ação automática ou eletrônica de algo, etc, etc. Entendeu? Então, se a agência, trinamente falando, aponta para Deus, aí já muda o roteiro. Aqui Deus, ele não é chamado de Deus, não é chamado de pessoa, aqui é chamado de agência. A agência é criação de Deus, mas na teologia trinitária eles acham que é uma forma adequada de chamar Deus. Três agências. A própria Trindade se contradiz, porque se são três pessoas, e aqui ela está dizendo três agências, alguma coisa está errada. Então você percebe o perigo? E aqui fala assim, ó, trabalham juntos em favor dos seres humanos. E aí eu queria explicar teologicamente como que eles defendem isso e vamos fazer a refutação. É que isso funciona mais ou menos assim. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito é o Consolador, sendo cada um uma pessoa. Para Ellen White, nesse texto que a gente acabou de ler, cada um é uma agência. Num outro texto, eu vou ler aqui rapidinho em Atos dos Apóstolos, é o livro dela que eu estou citando, na página 52, lá diz assim, ó, o Espírito Santo é agente de regeneração. Está escrito assim. E por que agente de regeneração? Porque, segundo a Bíblia, quem tem o Espírito, ele é regenerado. Sendo que a palavra regeneração aplica-se a Cristo, 1 Coríntios 1:30. Assim sendo, o Espírito Santo em terceira pessoa já está fora. Já está fora. No outro texto aqui, ela também vai dizer que a salvação do homem acontece pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade. Então, quem acreditar em Ellen White achando que ela é antitrinitária, ou seja como for, vai ficar confuso, porque há muitos textos realmente que ela não fala em trindade. Mas todo mundo compreende. E a maioria dos textos, como nós já sabemos, não passam de plágios. Ela diz aqui no final, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que eles fazem? Estão empenhados, em outras palavras, em favor dos seres humanos, dão inteligência, dão entendimento, deram-se para salvar, entregaram-se para salvar. É algo assim para a gente pensar, né? Isso está aqui também. Qual é o nome do livro? Nos Lugares Celestiais, página 59, e Meditação Matinal de 2011. Eu percebi, eles no caso pegam trechos, né, dos livros aqui, fizeram essa montagem desse texto que está aí. Mas uma coisa me chama a atenção. Você percebe que cada um é uma pessoa? Cada um é uma pessoa no texto. Cada um também é Deus. Então, é o que eu tenho falado. Logo, eles acreditam em três deuses. E eu não vou negar para os irmãos, eu também já criei dessa maneira. Hoje, porém, eu não consigo adotar esse pensamento como se cada um fosse Deus. Isso fere abertamente o princípio bíblico. Desfaz completamente a realidade dura de uma situação circunstanciada. É o problema de tais pessoas que acreditam nessa doutrina e conhecem que essa doutrina está errada, não se humilhar e reconhecer que só existe um Deus verdadeiro e seu Filho amado. O curioso é que ela fala sempre assim, né? As palavras são mais ou menos as mesmas. Eu vou só dar uma ampliada aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa. Os três trabalham, três dignatários. Ó, você pode observar que os textos todos estão falando isso. Ó. Os três trabalham, os três são dignitários, né? Perdão. Os três poderes, as três agências, as três personalidades divinas, três personalidades distintas, três agências distintas, três poderes, três pessoas. Então você vai ver que é basicamente isso. Ela fala só isso o tempo todo. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai acompanhar um pouco mais desse estudo, a gente já está terminando, inclusive, por hoje, para que você possa entender direitinho todos os detalhes. Eu vou fazer aqui já já mais algumas refutações do que a gente está falando, porque aí a gente vai fechar o tema de hoje. Bom, agora nós temos aqui
as refutações bíblicas. Vamos apresentar os textos bíblicos desde o Antigo Testamento agora. Olha que interessante. Gênesis capítulo 17, vou pegar só alguns textos, tá? Gênesis capítulo 17 e o verso 1. Diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. No capítulo 18 é dito que as visitas que foram na casa de Abraão era de Deus em 3 pessoas. Nesse caso, então, cada anjo daquele era uma pessoa da divindade e o Pai estava ali. Então foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma teoria. Mas, na verdade, não foi. Por isso que eu falei que é uma teoria, né? O Deus Todo-Poderoso aqui, de Gênesis, capítulo 17, verso 1, é, na verdade, o único Deus que aparece na descrição dos mandamentos citados pelo Filho em Êxodo 20, versos 2 e 3, é o único Senhor, o único Deus de Deuteronômio 6, versos 4 e 5. É o único Deus definido pelo profeta Isaías no capítulo 43, verso 10, 45, versos 5, 6, 11 e 18. É o único Deus definido pelo próprio Jesus em João 17, verso 3. É o único Deus definido pelo apóstolo Paulo na carta primeira aos Coríntios, capítulo 8, versos 4 a 6, e Efésios, capítulo 4, verso 6, é o único Deus definido por Tiago, no capítulo 2, verso 19, texto que lemos na abertura desse tema. É o único Deus definido também por João, sim, no capítulo 1, verso 5, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. É o único Deus definido por Judas, verso 25, e é o único Deus que deu a revelação, Apocalipse 1, verso 1. E temos ainda o único Deus digno de adoração, Isaías 6, verso 3, João 4, versos 23 e 24, e ainda temos Romanos 1, verso 25, Apocalipse, capítulo 4, versos 8 e 11, e capítulo 5, verso 13, Hebreus, capítulo 1, verso 6, estou lendo textos aqui onde Deus dá ordem para que também Cristo seja adorado. Mas ele, Deus, é o único adorado, até mesmo quando Cristo é adorado, sim. Porque, na verdade, Cristo não é outro Deus, mas sim, tudo que Cristo fez e faz é para a glória do Pai, não tem como errar. O Pai revela Cristo aos homens, é isso? Sim, quando ele dá ao seu Filho. João 3, 16 e 17. Mas o Filho revela ao Pai. João 1, verso 18. João 14, versos 7 a 12, e ainda João 16, verso 13 a 15, quando fala do Espírito Santo. Eu pergunto, tem como a gente negar essas verdades tão claras e precisas? Não tem. Bom, agora que nós já entendemos, já caiu por terra a doutrina de Ellen White, porque a Bíblia é clara, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus. 1 Coríntios 8, 6, já vimos. Tiago 1, 17 diz assim, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó Jacó, não sois consumidos. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Então, é o próprio Deus falando através de Cristo, através dos profetas, através dos apóstolos. Sim, é a mensagem celestial aqui apresentada. Mais do que importante é a cada um de nós saber que Deus, através de seu Filho, comunica-se conosco e através de seu Espírito nos reaproxima. Sim, o Espírito que procede de Deus é enviado pelo Pai e pelo Filho. Promessa do Pai confirmada por Jesus em Lucas 24, 49 e cumprida em Atos 2. Então, vamos fazer algumas perguntas agora para Ellen White e responder com a Bíblia. Quem realmente é que trabalha por nós? Segundo Ellen White, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo a Bíblia, o Pai e o Filho, através de seu Espírito, pois o Pai e o Filho estão pelo Espírito habitando em nós. Não há um terceiro ser, jamais haverá. Segunda pergunta, quem que convence do pecado? Em João 16, verso 7 e verso 8, diz que é ele e não eles. É ele, no singular, o Espírito Santo. Então aqui a Ellen White já perdeu de novo.
porque ela diz que é os três que faz. Quem que transforma o pecador? A Bíblia mostra, é Deus, o Pai, sim, na pessoa de Cristo. Com a morte de Cristo, somos transformados de glória em glória, na imagem de Deus que criou a sua imagem, no homem. Mas como isso ocorre? Pela ação divina do Espírito, que é a presença de Deus, o poder de Deus que habita em nós, derramado em nós. A Bíblia diz isso. Não é um outro Espírito que está em nós, mas o Espírito de Deus. Joel 2, 28, 29, Atos 2, 16, Lucas 24, 49. Eita glória! E aqui tem mais umas informações para fechar aqui, ó. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, Gálatas 4, 6, o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9, o Espírito de Jesus, Atos, capítulo 16, verso 7. Portanto, aqui, o Espírito Santo prometido não é um terceiro Deus, não é Deus na terceira pessoa, não é. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. O texto diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, não seria teu? E se o vendesses, não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O texto é usado pelos defensores da Trindade para dizer que o Espírito Santo é Deus. Porém, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está mostrando é: quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. É esse o sentido. O texto não diz o Espírito Santo é Deus na terceira pessoa, mas diz que quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. É que o Espírito Santo é o Pai e o Filho no crente. Nós já vimos isso. Está lá em João 14, 23, confirmado em 1 Coríntios 3, 16. Então, aqui está na definição bíblica, para que nós entendamos. Aí, no caso, quando Pedro disse a Ananias que ele mentia ao Espírito Santo e com isso estava mentindo a Deus, é porque, na verdade, como vimos, o Espírito de Deus tem se entristecido. A pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. Cristo é o Espírito. Cristo revelou o Pai aos homens e o Pai, por ele, por Cristo, nos deu o penhor do Espírito, não aqui um terceiro. Não há base para um terceiro. 2 Coríntios 13, 13 fala em comunhão do Espírito. Essa comunhão que está lá em João 14, verso 20 a 23, todo o capítulo 17 de João, 1 João 1, verso 3. Essa é a comunhão. Essa é a comunhão. Está clara na Bíblia, não tem como a gente errar. Nós precisamos andar em comum união. Deus e Cristo estão interessados na nossa salvação. Derramam eles o seu Espírito, o seu poder, para então poder nos reaproximar dele. Não tem como errar, é a palavra do Altíssimo. Que a graça divina tenha estado com você nesse momento tão importante desse estudo que você acabou de ouvir. Um estudo maravilhoso, estudo que realmente traz a edificação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? A sua dúvida sobre alguma coisa, alguma pergunta, enfim. E se você gostou do vídeo, olha só, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também recebam a divina e poderosa palavra. Essa palavra que tem abençoado a tua vida, abençoe também a vida de cada um daqueles a quem você enviar, tá bom? Fique na paz do Rei dos Reis e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Paz seja convosco.